Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Nessa edição, nós vamos conversar com o desembargador Mário Elton Jorge. Obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente conversando no canal do YouTube. Daniele, eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para tudo que for me perguntado. Desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, como foi optar pelo curso de Direito? Teve alguém que lhe inspirou? Tinha alguém na família que já atuava na área? Como que aconteceu isso? Muito bem. Eu sou natural de Ponta Grossa e, na verdade, o meu avô, Gersino Roberto Camargo, era muito amigo do Mário Braga Ramas, que era um advogado famoso, e também de Mário Jorge, que era outro advogado criminalista muito famoso, fazia muitos júris pelo Paraná todo. E meu avô, às vezes, me levava junto, estavam reunidos com essas pessoas que eu já mencionei, e também contava das atividades que eles tinham. E talvez aquilo tenha me inspirado para seguir a carreira da advocacia. Não do direito, da advocacia, né? E desenvolvi essa vocação e nunca tive nenhum problema na hora de fazer a opção para a escolha do curso de Direito. Demorei para chegar no curso de Direito, porque um pouco antes de eu completar a idade para ingressar na faculdade, naquele tempo você não ingressava antes de 18 anos, tinha que terminar o colegial, tivemos um problema na família que me obrigava a ter que trabalhar. E a Faculdade de Direito de Curitiba, em Ponta Grossa, ela era durante o período do dia. Aí eu fiz uma opção para fazer o curso de matemática, também uma matéria que eu gostava muito. E acabei passando no vestibular, cursei 2 anos, mas depois eu acabei indo fazer uma carreira no Exército, paralelamente. E tive que suspender, então, meu curso de Direito, e fui como oficial do Exército para a cidade de Guaíra, onde eu fiquei até 1976. Nessa época ainda, estava no interior, acabei ingressando na carreira do Banco do Brasil, que era um emprego muito bom, e fiquei em Palmas até 1980. Então, nesse período de 70 até 1980, 10 anos, eu praticamente não pude terminar meu curso de matemática e muito menos fazer o curso de Direito, porque no interior do Paraná não existiam faculdade de Direito e poucas tinham curso de matemática. Aí vim para Curitiba em 1980, fiz vestibular da Faculdade de Direito de Curitiba, passei e em 1985 eu me formei. Já no ano de 1986, eu fui convidado para ser professor da cadeira de Direito Civil. Então, ingressei no corpo docente da Faculdade de Direito de Curitiba. Eu conjugava a atividade de advocacia com a atividade do Banco do Brasil. Eu tinha um escritório ali na rua Cândido Olhão, bem nos fundos do Banco do Brasil, onde eu fazia a parte de direito civil e muito direito na parte de direito público, na parte do extrajudicial. Então, minha atividade de advocacia, ela foi de 86 até 1990. Até que daí, no final do ano de 89, eu acabando lendo, não me lembro bem se era o Diário Oficial da Justiça ou era a Gazeta do Povo, eu via um edital de inscrição para o curso de juiz substituto. E acabei me inscrevendo, e daí no início de 1990 começaram as provas e acabei passando bem classificado. E nessa época eu já tinha praticamente 39 anos e meio, casado e com um filho e meio, porque o meu filho caçula estava prestes para nascer. Então, esse foi o período que eu tive que transcorrer todo ele por vias tortas para chegar naquilo que era a minha vocação, que era o exercício do direito. Desembargador, o senhor lembra do dia da sua posse? Quando o senhor ingressou na magistratura, tomou posse como juiz? Como que foi esse dia e como é que foi esse início de carreira? Bem, antes da posse eu tenho que contar o seguinte.
Como eu tinha um cargo, eu trabalhava na época, eu tinha meu escritório junto com os colegas, né? E eu trabalhava na superintendência do Banco do Brasil. E na época eu ganhava muito, muito, muito mais do que um juiz. Muito, muito mais. Então, quando eu fui pedir, aliás, quando eu passei no concurso, os meus colegas que trabalhavam juntos nas mesmas sessões, eles perguntavam para mim, eu quero ver agora você pedir demissão. Todo mundo dizia assim, quero ver se agora pedir demissão. Passar, você passou. Quero ver pedir demissão. E eu, como era o que eu queria, na verdade, né, eu queria exercitar só o direito. Então, eu fui buscar o direito por vias, né, por vias convexas, aí não fui numa linha reta. Fui fazendo curva a curva até alcançar o objetivo. E daí, quando eu fui pedir demissão, o superintendente, na época, ele não queria me dar demissão. Ele dizia assim, não, você não vai trocar o Banco do Brasil para ser juiz, vai para o interior do Paraná, levar tua mulher, levar teus filhos para aí. Você está ficando louco. Vai abandonar tudo que você tem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma licença por 2 anos, interesse particular, porque eu sei que você vai arrepender e você vai querer retornar. Se você pedir demissão, não tem volta. Então, eu te dou essa oportunidade de você poder sair de licença especial. Eu falei para ele o seguinte, que a vida não tem volta. Quando você dá um passo para trás, você não pode ficar olhando... Quando você dá um passo para frente, você não pode ficar olhando para trás. Nós temos que sempre seguir em frente para alcançar os objetivos. E ele, muito contrariado, me deu a demissão. Mas falou que eu ia me arrepender. Então, eu tive esse problema a enfrentar antes de tomar posse. E eu lembro perfeitamente. Tomamos posse, eu acredito que em 20 juízes. Eu, o desembargador Xisto, a desembargadora Lilian, tinha o desembargador Fernando Wolff, Virto Silva, eram juízes que passaram, acho que até o 20º lugar. E eu estava presente. E com muita emoção, lembro da nossa posse, lembro da minha assinatura no livro, eu tenho uma fotografia até hoje. Então, é muito claro na minha mente, e digo para você o seguinte, realmente não foi o dinheiro que me levou para a magistratura, porque saí perdendo o dinheiro. Realmente era aquilo que eu sempre desejei, a carreira do direito. Estou muito feliz até hoje. Nunca, em momento algum, me arrependi. Qual foi a maior dificuldade, desembargador, durante o início da carreira? Teve algum percalço, algum obstáculo que o senhor teve que enfrentar? Claro, primeiramente, provavelmente, foi a mudança, né? Voltar para o interior. Nesse período que antecedeu a posse, fizemos várias amizades, fiz com o Xisto, com o Fernando Wolff, com o doutor Francisco Gonzaga, e nós fomos para a comarca, eu dei carona para o Francisco Gonzaga. E fomos nós, eu tinha uma Belina, e o nosso carro foi de mala e livro, até lotado, cara, nós dois. E eu fui tomar posse em Toledo, e o Francisco, ele foi tomar posse em Medianeira. Eu não me lembro se eu levei ele até Medianeira, ou deixei em Cascavel, eu não estou lembrado. Eu sei que eu cheguei em Toledo às 11 horas da manhã. Acho que foi dia 21 ou 23 de junho de 90. E chegando lá, o diretor do fórum me atendeu, Nivaldo Rosa, grande amigo, excepcional juiz, pessoa maravilhosa. Ele pediu que eu assinasse o livro de apresentação no fórum, que ele iria comunicar, então, ao tribunal a minha posse. E, ao mesmo tempo, ele falou assim, ó, você tem uma audiência a 1 hora, às 13 horas, lá na comarca de Santa Helena, que está sem juiz. E de Toledo a Santa Helena, nem conhecia, 82 quilômetros. Quer dizer que entrei no fórum em Toledo, saí, peguei meu carro e lá fui eu para Santa Helena. Cheguei em Santa Helena, era exatamente 1 hora da tarde. Sem almoçar, sem nada. Daí me apresentei lá para o escrivão e ele disse que estava me esperando para a sessão. E daí me convidou para ir para a sessão, e eu nunca tinha feito uma sessão
como juiz, foi minha primeira. E lá foi o desafio, eu disse, bom, já que tem que ser, que seja, né? Tem que ter a primeira, e aqui vai ser a primeira. E lá eu fiz a instrução criminal, graças a Deus foi tudo bem, e assim começou a minha vida na magistratura. Passei como juiz substituto na comarca de Toledo, na comarca de Santa Helena, Corbélia e Marechal Cândido Rondon. Fui muito feliz porque tive colegas de profissão que muito me auxiliaram. E com 45 dias de magistratura, juiz substituto, eu fui convocado para ser o juiz da primeira vara criminal em Cascavel. Porque na época o Tribunal de Alçada tinha criado vagas e muitos juízes de entrância final foram promovidos. E não existia juiz de reposição. Então, eu que não tinha muita labuta na área criminal, eu fiquei praticamente de agosto de 1990 até, se não me falha a memória, abril de 91, como juiz substituto de Toledo e também como juiz designado da primeira vara criminal. E ali nessa vara criminal eu tive a oportunidade de aprender direito penal. Era uma vara muito trabalhosa, tinha todos os processos, na época não existia juizado especial criminal, existia tribunal do júri, fiz vários júris, e acabei me inclinando muito para a penal, e acabei aprendendo muito também. E lá eu tinha colegas maravilhosos, Paulo Apner, que já era um veterano da magistratura, tinha lá o Paulo Abit também, que foi desembargador, Aiton Lee, que hoje é desembargador, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração, porque me ajudou muito, pessoa que conversava muito comigo, me orientava, né? E outros tantos colegas, o Mizuta também era juiz de uma vara civil, então eu fui muito feliz lá na comarca de Cascavel e também muito feliz na comarca de Toledo, porque tive muitos juízes com muita experiência que me orientaram como melhor se conduzir nas audiências e no enfrentamento das questões mais difíceis. Desembargador, o senhor tem uma lembrança boa desse local que o senhor nunca esqueceu? Que foi uma coisa que tocou o seu coração nessa passagem pelo interior? Veja bem, a comarca, assim, que para mim foi mais difícil da minha carreira, foi a minha primeira comarca. Comarca de Chopinzinho. Isso eu digo para que as pessoas que um dia ouvirem, foi em 1990. 30 anos atrás. Então, em Chopinzinho, tivemos a satisfação de eu tinha pedido uma remoção, toda a comunidade e pediu para eu ficar na comarca para conduzir as eleições. E eu acabei abrindo mão da minha remoção para presidir as eleições. Talvez se eu soubesse da dificuldade, da selvageria que era praticada nesses períodos eleitorais, porque no interior existe uma divisão, os do lado de cá e do lado de lá, e a paixão, ela é infinita, e a gente não tinha experiência disso. Então, foi muito dificultoso, muito trabalhoso, mas eu aprendi muito, e aprendi muito porque passei a conhecer a cultura dos lugares, e vi coisas assim extraordinárias que também jamais terei visto, ou teria oportunidade de ver novamente. Carros levando gente em cima de caminhões, os carros se cruzavam e as pessoas se atiravam de revólver, umas contra as outras. E assim por diante. Era mais ou menos como é que ocorriam as eleições no interiorzão do Paraná. E também tive o prazer de fazer o plebiscito, criando o município de Saudade de Iguaçu, e ter empossado os primeiros vereadores e o primeiro prefeito daquele município. E como é que foi a volta para Curitiba, desembargador? Sair do interior e vir para cá, atuar daí como magistrado, né? Porque isso é uma promoção na carreira. Como que foi esse período para o senhor? Então, veja bem, eu fui juiz, minha primeira comarca foi Chupinzinho,
Depois eu vim removido para Piraí do Sul. Piraí do Sul eu tenho um certo vínculo afetivo, porque a mãe do meu pai, ela é nascida em Piraí do Sul. Então, quando criança, a gente ia para a fazenda dos meus tios, e depois, quando eu cresci, nunca mais, né? E tive a oportunidade, então, de vir como juiz para Piraí do Sul. Passei um ano na comarca maravilhosamente, revi meus parentes, fiz muita amizade, tenho amizade até hoje em Piraí do Sul. E de Piraí do Sul, eu fui juiz para Telêmaco Borba, uma comarca muito difícil também. Fui juiz da área criminal e os anexos. E daí fiquei 1 ano e meio em Telêmaco Borba e fui promovido novamente agora para Cascavel. Retornei, né? Porque eu fiz um círculo de volta. E chegando em Curitiba, eu fui trabalhar, o tribunal me designou para trabalhar com o falecido desembargador Francisco Rabelo. Rabelo era titular da 9ª Vara Civil, ali no Fórum Civil, e me convocou para trabalhar juntamente com ele. E ali a vara tinha passado um período de turbulência, porque o titular antigo tinha tido uma doença que o levou à morte, e ele estava, então, colocando todo o serviço em dia, mas era impossível somente para uma pessoa dar conta de tudo. E ele pediu, então, para que eu ficasse em casa só fazendo as sentenças. Isso no comecinho de julho de 1997. E 2 meses depois, o colega Rabelo, ele foi convocado para substituir no Tribunal de Alçada. E eu acabei ficando com toda a vara, não só o trabalho que eu fazia, como o do Rabelo. E o Rabelo não voltou mais para a 9ª Vara Civil. No ano seguinte de 98, se não me falha a memória, o Rabelo foi removido para juiz substituto de 2º grau. E daí abriu a vaga da 9ª Vara Civil e o tribunal acabou me efetivando nesta vara. Fiquei de 97 até 2002 na 9ª Vara Civil, deixei muitos amigos, um trabalho muito bonito que fiz nessa vara. Trabalhei também com o falecido Edson Macedo, que foi juiz substituto de 2º grau, e daí vim removido para o 2º grau. Então, essa é a minha trajetória, praticamente, da carreira no 1º grau de jurisdição. Em 2008, o senhor assumiu como desembargador. Como foi enfrentar essa nova experiência? Os desembargadores gostavam de mim e praticamente já me deixavam assim, vinculados. Vou sair no mês tal de férias, vai me substituir, o outro vou sair em licença-prêmio. Então, eu tinha uma escala, mais ou menos, de substituir os desembargadores. Eu substituí na alçada, talvez 1 ou 2 vezes em todo esse período que eu fiquei ali no Tribunal de Justiça, de 2002 a 2008. O desembargador gostava muito de mim, porque quando eu voltava eu não tinha serviço atrasado. E daí, eu e o Xisto, já um seguindo do outro, o Xisto foi promovido por merecimento, e eu também, logo em seguida, fui promovido por merecimento. Nós fomos os 2 primeiros juízes do concurso de 1990 a serem promovidos para o cargo mais alto da carreira, o cargo de desembargador. Desembargador, o que o senhor gosta de fazer também para relaxar, para descansar, aliviar a tensão do dia a dia? Eu gosto muito de pomar, de jardim. Essas são as coisas que eu mais me dedico, assim. Gosto de ler muito, sou muito curioso, pesquiso muito, mas no dia a dia eu faço ginástica, gosto muito. E hoje, com atividade esportiva, eu estou jogando tênis, porque o futebol já não dá mais. Na nossa idade, já estou beirando os 70 anos, o futebol ele tem muito impacto, muito encontro, e a gente não pode dar azar, né, para uma lesão. Então, essas são minhas atividades. Gosto muito de pescar, né? Gosto de sair aí ali no batel, tomar um cafezinho com os amigos, e a gente
vai levando. Gosto muito de filme, vejo muito Netflix, muito telecine, né? Então, faço muita companhia para minha esposa na parte de televisão. Assistimos muitos filmes todo dia à noite, não trabalho mais à noite, me dedico, então, a ela, que é minha companheira. E se fosse falar de um sonho, o que o desembargador Mário Elton Jorge ainda quer realizar? O que o senhor já tem em mente? E, nossa, esse é o meu próximo sonho, minha próxima partida. Eu digo para você o seguinte, Deus foi tão bondoso comigo, talvez me retribuindo todos esses valores que eu sempre carreguei, que são valores de família, né? Ele me deu tudo na vida que eu quis. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu uma filha maravilhosa, me deu um filho maravilhoso, me deu um genro maravilhoso, uma neta maravilhosa. Cheguei no topo da carreira, fui corregedor de justiça, né? Então eu penso, o que eu poderia pensar em termos de carreira? Só uma coisa agora: amadurecer, me preparar para sair com muita dignidade da carreira através da aposentadoria. Porque, em termos de conquistas, me parece que tudo que eu obtive até hoje foi um coramento de um trabalho sempre feito com muita seriedade, muito respeitoso, e sempre olhando para aquela pessoa que busca em nós algo que ele não pode fazer, que é a justiça. Desembargador, eu quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente no História do Judiciário. Hoje nós conversamos com o desembargador Mário Elton Jorge. Muito obrigada mais uma vez por estar contando aqui um pouco do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho e, claro, a gente também está podendo conhecer um pouquinho da intimidade do desembargador. Eu que agradeço. E, Daniela, você fez eu me lembrar de muitos fatos, muitas ocorrências que somente em uma oportunidade dessa que a gente tem para extrapolar, para exteriorizar. Muito obrigado. Obrigada, desembargadora. Até uma próxima vez. Obrigado.